Então, anos atrás, para responder à minha curiosidade inicial sobre por que a mesma arquitetura colossal foi imitada em cidades ao redor do mundo, mergulhei no significado simbólico de monumentos e layouts de cidades com a ajuda de pesquisadores esotéricos como Freeman Fly e Matthew Deleuze, que postulam o potencial humano de captação de energia de tais estruturas. Isso me deu a primeira pista de que essa arquitetura recorrente não era aleatória ou mera imitação, todos esses elementos se somam para algo que envolve poder. Mas não até que eu assisti Forgotten Ancient Technologies, Atmospheric Electricity, Vimanas and More de Neil Arf, um excelente pesquisador e grande desafiante da charlatanismo, aquelas proverbiais lâmpadas se acenderam. Ela apontou que extrair eletricidade da atmosfera poderia ser relativamente simples se sua cidade fosse planejada com edifícios projetados para atrair, coletar e distribuir adequadamente a corrente acumulada. Está sendo referido como Antique Tech. Tenha em mente que não estamos falando sobre a versão moderna convencional de eletricidade com fio usada para operar dispositivos típicos de economia de trabalho. O conceito de Antique Tech está usando formas arquitetônicas para atrair a carga elétrica estática natural presente na atmosfera para explorar a energia etérica atmosférica, doravante referida como AEE, uma força muito mais sutil da natureza que opera se acreditarmos em isso ou não. Atualmente, a ciência classificou a AEE como matéria escura, para explicar essa substância penetrante que ilude a física convencional. Portanto, a teoria diz que, se colhido adequadamente, o Antique Tech poderia aproveitar e canalizar o AEE para os edifícios para gerar luz, regular a temperatura e criar um campo de energia que esteriliza bactérias nocivas. Usando o axioma de que a explicação mais simples geralmente é a melhor, apliquei meu conhecimento elementar de energia elétrica para postular como certos projetos de construção poderiam colher o tipo de energia espiritual refinada que cria um ambiente saudável, com clima controlado e bem iluminado para seus ocupantes. Para compreender a ideia de como a arquitetura pode aproveitar o poder via AEE, vamos nos concentrar primeiro nos locais de culto, catedrais, mesquitas e sinagogas, pois são as estruturas mais óbvias em qualquer cidade que devem gerar uma fonte de energia benéfica. Assim, a estratégia básica de colher AEE é construir uma bela torre alta, ou duas ou mais, encimada por antenas, doravante denominadas fiddly bits, feitas de um material condutor formado para atrair a carga AEE do campo de eletricidade estática atmosférica e canalizá-lo para a estrutura. Por favor, não pense que é apenas um para-raios, lembre-se, a história convencional insiste que Benjamin Franklin foi o primeiro a instalar um para-raios em 1753. Essa estrutura antecede Franklin em séculos, mas ainda está puxando uma carga porque o fiddly bit parece ter um fio aterrando ou tocando. Se todas essas torres fossem apenas para ornamentação, torres retorcidas como essa não fariam sentido, mas a teoria da colheita AEE lança uma nova luz por trás do raciocínio para a construção de tais estruturas. A segunda parte da fórmula para acumular AEE é colocar uma cúpula ou campanário, ou ambos, sob o S, fiddly bit, S. Um enorme relógio também é uma característica comum nessas estruturas, possivelmente funcionando como um sintonizador para o mais sofisticado Antique Tech. Agora que o AEE está reunido nos coletores abobadados no teto, ele pode ser canalizado através de longas hastes de metal para os lustres suspensos para fornecer calor e luz sem usar fogo ou gás, terminando em um filamento que brilha quando exposto a essa corrente sutil. Agora é divulgar e transmitir o AEE de cura que se acumulou no prédio. A maneira mais simples de fazer isso é através do som. Esses prédios tinham propriedades acústicas incríveis, que pode ser feito de duas maneiras. Toque os sinos da igreja para projetar o AEE por toda a vizinhança e toque o grande órgão de tubos para sintonizar e direcionar os efeitos para aqueles dentro.
Essas estruturas que parecem urnas nos cantos dos telhados são provavelmente baterias químicas que coletam e irradiam uma carga. Dentro da catedral, a acústica dos órgãos de tubos combinada com o coro reage com o AEE coletado para criar ressonância vibracional que pode ser usada para curar, e talvez até para proteger. Ok, então se as catedrais são equipadas com essas antenas, cúpulas e campanários para criar uma rede de energia etérica saudável, por que não fazer os outros edifícios dessa maneira? Bem, acontece que não é difícil encontrar casas, ou mais especificamente mansões e palácios, escolas, geralmente academias particulares, e prédios cívicos, pense em tribunais e antigas agências dos correios, que englobam todos esses elementos de maneiras sutilmente diferentes. Por exemplo, confira este órgão de tubos instalado no Biltmore Estate em Manhattan, supostamente construído entre 1889 e 1895. Ele era tocado desde o amanhecer até a hora de dormir sempre que a família estava na residência. Outro aspecto interessante dessas mansões e palácios elaborados são as lareiras que não queimam madeira. Para me ajudar a determinar a verdadeira arquitetura residencial do antigo Império Tártaro. A partir das imitações modernas, procuro 4 características principais. Asterisco Fiddly Bit no topo, protuberancias de metal ou pedra para servir de antena. Asterisco chaminés planas, nunca há chaminés suficientes para aquecer um edifício tão grande por meios convencionais. Asterisco dormers e torres no telhado, para acumular e distribuir AEE. Asterisco entradas colossais, não claro que isso indica que foram construídos por gigantes, mas eles estão sempre lá. Agora, a parte realmente complicada é a teoria tártara, que postula que muitas dessas estruturas antique-tech que conhecemos e amamos, especialmente nos Estados Unidos, foram realmente construídas pelo Império Tártaro, ou Tártaro, que espalhou sua tecnologia AEE ao longo do mar, costas e grandes rios em todo o mundo. Ainda não tenho certeza se os tártaros são os responsáveis por toda essa arquitetura, mas o fato de seu império ter desaparecido dos livros de história contemporânea os torna um bom ponto de partida. Devo admitir que eles têm as partes complicadas mais elaboradas. Então, se a narrativa histórica existente que explica a descoberta das Américas desmorona sob o menor escrutínio, isso pode implicar que outra civilização colonizou o continente americano bem antes dos europeus afirmarem tê-lo descoberto. Na verdade, é possível que eles não apenas tenham editado culturas inteiras da história, mas subsequentemente usurpado sua arquitetura e a reivindicado como sua. No entanto, como não tenho certeza de que os tártaros construíram todas essas estruturas, decidi pelo termo civilizações do Antigo Império, plural porque tenho certeza de que havia mais de uma. O que nos leva à ideia de que as civilizações podem ser redefinidas propositalmente pelos controladores que escravizam a população devastada e os realocam em cidades abandonadas. Então, há evidências de que esses remanescentes do Antigo Império sobreviveram a um grande evento geológico. Depois de estudar muitas das fotos de construção dessas estruturas suspeitas, noto essas características consistentes. Asterisco janelas e entradas ligeiramente abaixo do nível do solo. Asterisco trabalho focado em torres, cúpulas e telhados. Asterisco paredes intactas, muitas vezes de pedra envelhecida, mas sem evidência de atividade de alvenaria. Asterisco calçadas e praças concluídas antes das estruturas. Também muito curioso é quantos barões ladrões do Zewa conseguiram construir, ou adquirir, esses edifícios do Velho Império no início de suas carreiras, mas depois decidiram que eram muito caros para mantê-los e os demoliram em 30 anos. Faz você se perguntar se a principal prioridade em sua agenda de controladoria era identificar e ocupar esses edifícios existentes e desmantelar sistematicamente suas características de AEE para expor nas feiras mundiais.
Embora alguns poucos pudessem continuar a desfrutar dos benefícios do AEE, os cidadãos de classe baixa foram restritos a fontes de energia rudimentares, perigosas, até que a rede elétrica moderna fosse desenvolvida para garantir a dependência da sociedade de petróleo, gás e carvão, que eram facilmente controlados. Depois que a nova tecnologia de medição foi lançada, grandes incêndios nas principais cidades destruíram convenientemente muitas das evidências das estruturas antiquitec existentes. Devo admitir, é um exercício muito triste e frustrante contemplar que fomos alimentados com um monte de mentiras e negados uma existência agradável com cidades confortáveis e livres de doenças e energia limpa para nossas casas e negócios. É duplamente frustrante perceber como esses grandes edifícios do antigo império foram usurpados pelos usurpadores para seus nefastos empreendimentos. Mas onde há conhecimento, há esperança, e espero sinceramente que a enxurrada de evidências que destrói sua narrativa e entra em nossa consciência coletiva prove a ruína dessas mentiras convenientes. Vamos tentar, só podemos nos culpar se formos ainda mais enganados. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Faça parte da nossa Origem Perdida.